Então, dando continuidade, né, a gente vai falar agora um pouquinho sobre precaução e isolamento, né? A gente vê muito, né, durante o nosso serviço, né, a gente atua bastante com essa questão de isolamento, né? Os isolamentos é quando o paciente, de alguma forma, ele é separado, né, ele é isolado dos outros pacientes por conta de algum micro-organismo que é altamente contaminante, tá? E as precauções são as medidas, as ações que a gente tem que tomar só de chegar próximo desse paciente isolado, tá? Existe, né, 4 tipos de precaução, basicamente, tá? De isolamento, de precauções. Existe a precaução padrão, que é aquela que a gente tem que usar para todo e qualquer paciente, tá? Todos os pacientes têm que ter essas 4 medidas aqui que eu vou falar para vocês, tá? Higienização das mãos, básico, né? E aí a gente vai ver em todas as precauções, tá? Higienização das mãos é a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre. Sempre tenham em mente que a primeira coisa de todo o processo, de todo o serviço que vocês vão fazer é higienizar as mãos. Porque assim como a gente pega, a gente também leva, tá? Outra coisa importante é a questão da utilização da luva e do avental, né? Na higienização, a gente precisa utilizar as nossas luvas, tá? Os nossos aventais, precisa, porque, né, a gente vai, muito provavelmente, estar em contato com matéria orgânica, né? Que a gente já viu no módulo anterior o que é. Então, naquele ambiente de enfermaria, naquele ambiente de UTI, é muito provável que no leito do paciente exista algum tipo de matéria orgânica. E se existe esse risco de contato com matéria orgânica, a gente precisa ter uma barreira de contato, que é a nossa luva e o avental, tá? O óculos e a máscara, né? A máscara, no caso, a gente utiliza a N95, que é uma proteção máxima, né? A gente trabalha no hospital, recebe muitos pacientes com doenças, né, podem ser transmitidas por aerossóis, e aí a gente tem a nossa proteção máxima para aerossol, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E além disso, tem as caixas de perfil cortante, né, que a gente, que os profissionais mais da área da saúde utilizam, tá? Então, essa é a precaução básica, né? São as medidas básicas para todos os pacientes, tá bom? Ainda, vamos dar aqui. Tá? Então, além daquela precaução básica, que é para todos, a gente tem de contato, né? Lembra que eu falei lá no início, aquele exemplo, né? Estou pegando aqui na mesa, né, com o nariz, estou gripada, né, o nariz está escorrendo, não lavei minhas mãos, toquei aqui na mesa, contaminei aquela área da mesa que eu peguei. Vem outra pessoa, outro colega, pega na mesma área, então, né, essa é uma transmissão por contato. Então, quando vocês verem um paciente isolado por contato, significa que ele tem um micro-organismo que é transmitido por contato, tá? E aí, quais são as medidas, né, que eu tenho que fazer só para chegar próximo desse paciente ali, de tocar nos ambientes ao redor dele, tá? Higienização das mãos, como eu falei sempre, avental, luva, e ele precisa estar no quarto privativo, tá? Ou no quarto, ou como a gente vê bastante, né, dentro do Barros Barreto, as enfermarias, né, ali, paciente ficando no seu cantinho ali isolado, tá? E tem que estar devidamente identificado, tá bom? Principalmente nós, da higienização, a gente precisa ter ciência que aquele paciente está isolado. Existe também a precaução por gotículas, né, ou seja, pela saliva, tá? Então, o que a gente tem que estar preparado? Higienização das mãos, a máscara, tá? Só a máscara cirúrgica, ela já tá ok. Mas, como eu falei, a gente tem a proteção máxima da N95, tá? E o quarto privativo. E os aerossóis, são os aerossóis? São aquelas partículas
que ficam suspensas no ar, tá? Por até 3 horas, né? Então, essas partículas, elas podem estar ali, naquele ambiente, por exemplo, depois de uma intubação, né? O que é uma intubação? É quando os profissionais colocam aquele tubo, né, aqui na boca do paciente, que é ligado ao ventilador mecânico, aquele aparelho que fica do lado, respirando pelo paciente. Nesse momento, o paciente ele pode, né, ter aí pode emitir vários aerossóis. Outro momento também é aquele momento de aspiração das secreções que o fisioterapeuta ou a enfermagem faz. Tá? Esse momento também ele solta muito aerossóis no ar. Então, é interessante vocês estarem ligados nisso também. E aí a gente tem como proteção máxima, como eu falei, a N95 e além disso o quarto privativo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho das boas práticas, né? A gente tem várias boas práticas e a primeira delas é a higienização das mãos, tá? Tanto é que o primeiro desafio global no mundo todo, gente, da Organização Mundial da Saúde é a higienização das mãos. Parece ser algo tão básico, né? Besta, nossa, tem que higienizar as minhas mãos, eu sei disso. Mas a gente sabe que na rotina a gente acaba esquecendo. Então, é o nosso grande desafio hoje em dia, é a higienização das mãos, tá? E aí a Organização Mundial da Saúde, ela dá esses 5 momentos cruciais, críticos, que o profissional ele tem que higienizar as mãos. E aí, o de vocês, da parte da higienização, né, é crucial, é importante que a gente tenha, que a gente faça a higienização das mãos após, nesse terceiro aí, após o risco de exposição aos fluidos corporais, né, daquela questão da matéria orgânica, né, porque a gente sabe que quando a gente vai limpar um ambiente, a gente está sendo exposto ao risco, tá, de fluidos corporais. Então, sempre antes e após, a gente tem que higienizar as mãos. E também, né, aí após tocar as superfícies próximas do paciente. E nesse momento de limpeza também não tem como a gente não tocar, né, nessas superfícies, né, seja na parede, no piso, na banquinha, na poltrona, tá? Então, são essas superfícies aí próximas, tá? E além disso, a gente precisa, né, como eu falei, realizar as visitas antes do início das nossas atividades, tá? A gente pode levar também alguma coisa, né? Ao constatar sujidade visível na mão, a gente precisa higienizá-la. E se a gente vê visivelmente uma sujidade na nossa mão, a gente tem que lavar a mão, tá? Não adianta só passar o álcool em gel, tá? O álcool em gel não vai ser suficiente. A gente precisa lavar mesmo com água e sabão. E aí, né, antes e após o uso do banheiro, né, antes e após as refeições, após o término das nossas atividades, dos nossos rotinas, tá? E aí eu trago para vocês a técnica, né? Porque assim, não é só lavar as mãos, não é só passar o álcool, né? A gente precisa ter uma técnica adequada, porque senão sempre vai ficar alguma parte das mãos sem higienizar, tá? Então, assim, a técnica, ela não vai diferenciar de um para outro. O que vai demorar é o tempo, né? Porque a gente demora um certo tempo para tirar o sabão, tá? Então, assim, eu gostaria muito que vocês fizessem aí nesse momento agora, tá? A técnica. Eu vou só baixar aqui um pouquinho para fazer também. Então, a gente, né, pega ali, seja o sabão, né, seja o álcool, né, passa na palma da mão, certo? Ali no círculo, depois no dorso da mão, né? No dorso da mão. E aí a gente, né, faz aqui essa primeira conchinha, né? Depois tem o dedão, sempre em uma única direção, tá? Tem o dedão, e aí tem essa outra conchinha, tá? Que é para pegar essa parte das unhas, né? E fazer assim em uma única direção, tá? E
E aí eu gosto também, gente, de adicionar o punho, tá? Também só em uma direção, né? Vocês perceberam que eu estou incorreta aqui fazendo a minha higienização das mãos? Por que, enfermeira? Eu não sei se deu para perceber. Eu estou usando um adorno, né? Então, adorno, gente, é estritamente, né, desaconselhado em relação a você higienizar suas mãos, tá? Por quê? Porque ele carrega muitos micro-organismos, tá? Então, sempre quando for antes de higienizar as mãos, retira tudo, né? Para fazer a higienização correta, tá? Mas a técnica, como eu falei, tanto para água e sabão quanto para o álcool em gel, é a mesma, tá? Palma da mão, dorso da mão, primeira conchinha, dedão, né? Segunda conchinha e o punho, tá? Isso em menos de 1 minuto você já fez, né? E, assim, uma ação é uma ação que pode salvar vidas, tá, gente? E aí, alguns pontos, né, que vocês já conhecem em relação às boas práticas, eu acho que a gente tem que ressaltar, né, a questão ali de ser estritamente desaconselhado, vedado a questão do levantamento das partículas de suspensão, ou seja, uso de vassoura, nem pensar, varredura seca, né, quando a gente fala, é estritamente desaconselhável dentro do ambiente hospitalar. Por quê? Porque a gente está levantando a poeira, né? Levantando ali, os micro-organismos vão estar suspensos, né? Tá? Então, a enfermeira me falaram, por exemplo, a chefia daquela tal unidade quer que eu use vassoura. Não, né? Você sabe, você consegue explicar para essa pessoa e caso essa pessoa insista, faça o seu encarregado, tá? Limpar com movimentos amplos, né? Sempre do alto para baixo, da direita para a esquerda, né? Deixando aquele espaço livre, né? Por que que a gente começa a limpar do alto para baixo? Porque a gente começa uma terminal do teto para o piso, né? Porque a gente vai do ambiente menos contaminado para o mais contaminado, né? Se eu começo, por exemplo, a limpar um banheiro e depois eu limpo uma banquinha, eu estou fazendo errado, né? Porque o banheiro, ele é muito mais contaminado do que uma banquinha que está lá no leito infativo, tá? Então, sempre comece do menos contaminado para o mais contaminado, tá? Limpar primeiro, né, uma metade, depois deixar a outra metade, né, deixando um espaço livre, remover. É o primeiro de tudo, gente, quando a gente for fazer a higienização, a gente precisa começar observando se tem matéria orgânica. Ah, vou limpar um banheiro, tem matéria orgânica ali visível, retira, né? Retira aquele excesso da matéria orgânica para depois você iniciar os seus processos comumente que você já faz, tá? Identifique os seus materiais, tá bom? Coloque a placa sinalizadora de que você está fazendo o seu serviço de higienização, tá? Veja ali qual é a quantidade, né? Acredito que todos vocês já fazem isso, mas assim que chega no ambiente, né, do trabalho que vocês já visualizam o quanto de material que vocês vão precisar para que depois não fiquem subindo e descendo, buscando no posto, tá? É, é, Vejam a questão do material que vocês vão precisar, né? Então, e aí tem a questão dos isolamentos, né, enfermeira? Eu tinha que ter um material exclusivo para os isolamentos, eu tinha que ter um material exclusivo para essas áreas que são altamente contaminadas, como, por exemplo, né, o banheiro, sim, né? O ideal é que você tivesse um kit só e um kit exclusivo só para esses ambientes altamente contaminados, tá? Isso a gente vai ver também lá no MOP já já, tá? Nunca utilizar as luvas para abrir e fechar as portas, tá?
eu sempre recomendo também que quando você finalizar, né, você sair daquela sala, ou por último você limpa a maçaneta daquela porta, tá bom? E aí a gente tem a questão dos nossos DMLs, né? Que assim, eu sei que nem todos os setores têm o DML, mas né, todos os materiais de limpeza eles devem ficar lá, tá? Serem guardados lá, né? Não é aconselhável guardar em expurgo, por exemplo, né? Mas a gente sabe que acontece muito, porque o expurgo é um ambiente altamente contaminado, assim como o banheiro, né? Nas enfermarias, muito menos, banheiro de paciente, muito menos, né? E aí, sempre lá no DML também não é lugar de copa, ele não é lugar para bater papo, tá? Ele é um lugar para um depósito, né? Para ter um depósito de material de limpeza. Isso é a sigla para DML, tá? E aí, já já a gente continua, né, com outro módulo, que já vai ser ali ressaltando a questão dos técnicos de limpeza, tá?